Satoru Gojo é provavelmente o personagem mais icônico do anime moderno dos últimos anos, e tem um motivo muito específico para isso. Ele chegou como o ser mais poderoso do universo de Jujutsu Kaisen, e mesmo assim se tornou um dos personagens mais humanos e mais queridos de toda a franquia. Essa combinação de poder absoluto com personalidade completamente desarmante é o que faz dele algo único dentro do gênero. A origem do Gojo começa com algo que o universo de Jujutsu Kaisen chama de técnicas herdadas. Habilidades que passam de geração em geração dentro de famílias específicas de exorcistas. O Gojo nasceu no clã Gojo, carregando duas técnicas que individualmente já seriam impressionantes, mas que juntas criaram algo que o mundo dos feiticeiros não havia visto em séculos. O infinito e o olho 6 olhos. A combinação dessas duas habilidades num único corpo é tão rara que o nascimento dele reequilibrou o equilíbrio de poder entre feiticeiros e maldições de uma hora para outra. O infinito é a técnica que torna o Gojo praticamente intocável, e entender como ela funciona é entender por que ele é tão ameaçador mesmo para outros feiticeiros de alto nível. Ele manipula o espaço ao redor do próprio corpo de uma forma que cria uma barreira, onde qualquer coisa que tente se aproximar vai desacelerando infinitamente antes de chegar nele. É matematicamente impossível tocá-lo enquanto o infinito está ativo, e ele mantém isso ativo o tempo inteiro, de forma automática, sem esforço consciente. O Gojo não defende ataques, ele simplesmente existe de uma forma que ataques não conseguem alcançar. Os 6 olhos são o que permitem que ele use o infinito sem se esgotar completamente. São olhos que processam informação em quantidades que nenhum outro feiticeiro conseguiria suportar. Eles enxergam a energia maldita de uma forma tão detalhada e tão precisa que o Gojo consegue otimizar cada uso do infinito para um nível de eficiência que torna o consumo de energia praticamente zero. É a razão pela qual ele usa os olhos vendados no cotidiano. Não para esconder os 6 olhos, mas porque processar toda aquela informação visual de forma constante seria exaustivo, mesmo para ele. A personalidade do Gojo é o que transforma um personagem que poderia ser intimidante demais em alguém que as pessoas amam acompanhar. Ele é brincalhão, provocador, completamente desinteressado em fingir humildade que não sente. Ele sabe que é o mais forte, não tem nenhum problema em dizer isso em voz alta. E ao mesmo tempo usa essa confiança de uma forma que nunca parece arrogância vazia, porque ele sempre entrega exatamente o que promete. Não existe blefe no Gojo, apenas uma autoavaliação completamente precisa de quem ele é. A relação do Gojo com os alunos, especialmente com o Yuji Itadori, o Megumi Fushiguro e a Nobara Kujisaki, é onde a dimensão mais interessante do personagem aparece. Ele não é o tipo de professor que guia com paciência infinita e sabedoria calma. Ele joga os alunos em situações difíceis, ri das próprias pegadinhas e tem um método de ensino que parece caótico, mas que esconde uma compreensão muito profunda sobre o que cada aluno precisa para crescer. É o professor que você odiaria ter, mas que provavelmente te ensinaria mais do que qualquer outro. A amizade com Suguru Geto é um dos elementos mais ricos de toda a lore de Jujutsu Kaisen e o mais trágico. Os dois foram os feiticeiros mais talentosos de sua geração, treinaram juntos, enfrentaram situações impossíveis juntos e chegaram em lugares completamente opostos sobre o que o mundo deveria ser e qual era o papel dos feiticeiros nele. O Geto concluiu que a humanidade comum era o problema e que os feiticeiros deveriam existir separados dela. O Gojo nunca chegou perto dessa conclusão, e a separação entre os dois é a ferida mais profunda que o personagem carrega. O confronto com Toji Fushiguro no passado do Gojo é um dos momentos mais importantes de toda a franquia, porque foi a primeira vez que ele foi derrotado de forma significativa. Toji era um ser sem nenhuma energia maldita, o que tornava os 6 olhos incapazes de rastreá-lo da forma usual. E ele explorou essa cegueira técnica do Gojo com uma precisão que quase acabou com o feiticeiro mais poderoso do mundo, antes que ele chegasse ao auge do poder. A recuperação que veio depois daquela derrota foi o que desbloqueou o infinito automático que o Gojo passou a usar permanentemente. Ele foi derrotado uma vez e garantiu que nunca acontecesse da mesma forma de novo. O domínio expandido do Gojo, o infinito vazio, é considerado pela comunidade de Jujutsu Kaisen como um dos ataques mais devastadores de todo o anime, e por uma razão muito específica. Em vez de atacar o corpo do oponente, o infinito vazio ataca a mente. Coloca o alvo num espaço onde toda a informação do universo chega ao mesmo tempo, sem filtro, sem hierarquia, sem possibilidade de processar nada.
É uma paralisia completa que não vem da dor física, mas da impossibilidade cognitiva de funcionar diante de estímulo infinito. É poético de uma forma que combina perfeitamente com quem o Gojo é como personagem. No final das contas, o Satoru Gojo ficou na memória de tanta gente porque ele resolve um problema que o shounen raramente consegue resolver bem. Como criar um personagem que é o mais forte de todos e ainda assim ser interessante de acompanhar? A resposta que Jujutsu Kaisen encontrou foi simples e genial ao mesmo tempo. Você faz o personagem ser consciente do próprio poder, deixa ele ser completamente honesto sobre isso, e então constrói o drama não em torno de se ele vai ganhar, mas em torno do custo humano de ser exatamente o que ele é. E esse custo, no caso do Gojo, é mais pesado do que qualquer técnica maldita conseguiria ser.